Carta aos Romanos, capítulo 1, de 18 a 20. É o nosso trecho da Sagrada Escritura para lermos e ouvirmos a pregação da parte do Senhor. Diz assim então o texto sagrado, irmãos: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Meus irmãos, nós já oramos e, confiados no Senhor, nós ouviremos agora a pregação de sua palavra. Irmãos, esse trecho que nós lemos, ele dá início a uma grande sessão que o apóstolo Paulo trabalhará, e essa sessão se estenderá desde agora, do versículo 18 do capítulo 1, até os próximos capítulos, nos falando, meus irmãos, da universalidade do pecado. Veja, nós temos visto no início da carta aos Romanos que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, e que o justo viverá pela fé, não por obras. Mas por que Deus teve que revelar a sua justiça no Evangelho? Porque Deus, para salvar o homem, teve que revelar Jesus Cristo. Teve que enviar Jesus Cristo, que é a justiça de Deus a nosso favor. Por quê? E agora Paulo vai mostrar por quê. Porque todos pecaram. Porque todos estão debaixo da ira de Deus. Por isso que a justiça de Deus, que é Cristo, por meio da fé, é vital, é indispensável para a salvação. Porque não há, Vitor, salvação sem Cristo. Por quê? Porque todos nós pecamos. E não há como nos salvarmos. E ainda pior, a ira de Deus permanece sobre a humanidade pecadora. E então, para exaltar a justiça de Deus em Cristo, Paulo agora nos mostra a situação do homem em miséria e pecado. Em pecado e miséria. E a ira de Deus sobre eles. Para que então Cristo seja a coisa mais preciosa que alguém pode possuir. Então por isso que agora Paulo começa falando da universalidade do pecado. Ele começará mostrando que os gentios pecaram e estão debaixo da ira de Deus. Posteriormente, se Deus permitir, nós veremos que Paulo falará também dos judeus. Que a situação dos judeus não é melhor do que a dos gentios. Porque os gentios, mesmo não tendo a lei, eles têm a revelação geral, a criação, que revela claramente o Deus Criador, mas eles rejeitaram este Deus, adorando a criatura ao invés do Criador. Por isso eles são indesculpáveis. Estão debaixo da ira de Deus por causa dos seus pecados. Aí o judeu ouviu isso e disse, nós não, porque nós temos a lei. Aí Paulo posteriormente dirá, vocês também não estão numa boa situação, porque vocês têm a lei, mas não cumprem a lei. E aí Paulo terminará dizendo, todos estão debaixo agora da lei. Estão condenados pela lei. Tanto gentios quanto judeus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus na pessoa de Cristo. Mas Paulo então começa pelos gentios. Por aqueles que não têm o testemunho da lei de Deus, mas têm o testemunho da criação. De que existe um Criador que deve ser adorado e deve ser dado graças a Ele. Vamos ver como isso se desenha aí? Olha só o versículo de número 18. Paulo começa dizendo, a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e perversão dos homens. Irmãos, é preciso que a igreja, mais uma vez, proclame a ira de Deus. O evangelho, irmãos, só terá valor, o valor que tem,
mas só será reconhecido pelo valor que tem se os homens compreenderem que por causa dos seus pecados são culpados perante Deus e sobre eles está a ira divina. O evangelho só terá o valor que tem para os homens se eles antes compreenderem o seu estado de miséria e condenação por causa dos seus pecados, debaixo da ira de Deus. Veja, meus irmãos, pregar o Cristo que salva, sem anunciar a perdição e condenação do homem, não fará diferença nenhuma. Pregar o Cristo que salva, sem revelar aos homens, fazê-los conscientes do pecado deles e da necessidade de salvação, porque estão debaixo da ira de Deus, não fará diferença nenhuma. Quando você diz a uma pessoa, Cristo veio te salvar, Cristo salva os homens, a pessoa vai perguntar assim, me salvar do quê? Me salvar de quê? Ou me salvar de quem? Se ele não souber qual sua situação de pecado e miséria, e o que está sobre ele, a ira de Deus, Cristo não terá valor nenhum. É por isso que Paulo começa dizendo que a ira de Deus se revela sobre os homens ímpios, iníquos, perversos. Paulo vai falar de Cristo mais à frente. Mas ele começa falando de pecado e ira. Isso já diz muito. Por isso a igreja precisa mais uma vez retornar à proclamação da ira de Deus. Irmãos, há uma apatia, um desinteresse para com o evangelho, porque os homens nada sabem sobre a ira de Deus derramada sobre pecadores. Veja, se eu não estou numa situação de desespero e de condenação, por que eu vou procurar Cristo? Por que eu preciso de Cristo? Se os homens tivessem conhecimento real acerca do que está sobre eles, a ira de Deus, correriam para debaixo da cruz de Cristo. As igrejas fiéis estariam cheias de homens e mulheres desejosos de ouvirem e receberem da graça que salva da ira. Todavia, o que acontece, geralmente, é que os pregadores, e não são poucos, desse século, e que pregam conforme esse século, afirmam que Deus ama incondicionalmente, independente de como o homem viva, se em pecado ou não. E quando as pessoas ouvem essa mensagem, elas não veem razão nenhuma para temer. Elas não veem razão nenhuma para imaginar uma ira santa. Porque o que se tem pregado é o amor de Deus, independente da pessoa viver em pecado ou não. E esse não é o Deus da Escritura. Os homens imaginam que a ira de Deus seria uma emoção irracional e descabida. Não é verdade? Quando a gente pensa em ira de Deus, parece que Deus perdeu o controle, não é assim como nós, quando nos iramos. Quando alguém se ira e perde o controle. Na verdade, a pessoa se irou, perdeu o controle. Quando nós ouvimos sobre a ira de Deus, parece que é isso. Alguém pode pensar assim, Deus teve uma atitude ou uma emoção descabida. Deus está irado desproporcionalmente. E a ira de Deus nada tem a ver com descontrole. A ira de Deus nada mais é do que a reação do justo e santo Deus diante do pecador e de seu pecado. A ira é parte essencial do caráter de Deus. A ira de Deus é a manifestação santa do Deus Santo contra aquilo que é contrário à sua santidade. Irmãos, é perfeitamente apropriado que um Deus santo e justo seja levado a irar-se contra o mal. Como é que um Deus santo e justo pode contemplar o mal e não fazer nada? E não provocar a sua ira contra a maldade e perversidade dos homens? Então esse Deus não é santo. Esse Deus é conivente. Esse Deus se corrompeu. Um juiz sem nenhuma aversão ao mal não seria um bom juiz, certo? Um juiz sem nenhuma aversão ao mal
não julgaria corretamente. Um bom juiz precisa odiar o mal. Deus é tão bom que ele odeia o mal. Olha o que Abacuque diz. O profeta: Senhor, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Abacuque 1:13. Veja o que o Salmo 45 diz, no seu verso 7. Senhor, amas a justiça e odeias a iniquidade. Amas a justiça. E Deus odeia a iniquidade. Paulo, ao escrever aos Colossenses, diz assim: fazei, pois, morrer, dizendo aos crentes, em Colossos, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão descontrolada, lasciva, desejo maligno e avareza, amor ao dinheiro, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Veja, Deus odeia o que é mal. Deus odeia paixão lasciva, impureza, desejo maligno, avareza, idolatria, prostituição. Deus odeia estas coisas. E sobre estas coisas vem a sua ira santa. Irmãos, não poderia ser diferente. Em Apocalipse, lembra? Jesus escreve as cartas às igrejas da Ásia. Em Apocalipse. Quando ele escreve, por meio de João, a igreja em Éfeso, ele diz assim: o Senhor Jesus, tens contudo a teu favor, igreja em Éfeso, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais, de Jesus, eu também odeio. Jesus odeia o pecado. E é por isso que a sua ira, a ira de Deus, vem sobre pecadores que não se arrependem, que não abandonam o pecado. Todavia, apesar disso, as pessoas não acreditam na ira de Deus. Pensam que ele é incapaz de tal coisa, embora a Bíblia deixe claro. Se pensam na ira, se alguém pensa na ira neste mundo corrompido, nessa sociedade pagã, vem como algo longe demais delas. Algo próprio, por exemplo, do Antigo Testamento. E em desacordo com o Novo Testamento ou com a era cristã. E será que é assim mesmo, meus irmãos? Será que a ira de Deus tem mais a ver com o Antigo Testamento e já passou e já ficou para trás? E é uma doutrina, de fato, que deve ser abandonada? E que o Novo Testamento apresenta um Deus que não se ira, que não é um Deus que vinga, que não é um Deus que derrama a sua ira e o seu ódio contra o pecado? Mas vejamos então se é assim no Novo Testamento. Quando os judeus vieram ouvir a pregação de João Batista, veja o que João Batista disse a eles. Vendo João Batista, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Mateus 3:7. Há uma ira vindoura, segundo João Batista, a fiel testemunha. Quem vos induziu para fugir da ira que virá? Então há uma ira que virá. João, o apóstolo do amor, escreveu o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3:36. A gente gosta de João 3:16, mas talvez não muito de João 3:36. O que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Paulo, em 1 Tessalonicenses 1:10, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ira ele mesmo, a ira que ele mesmo, Jesus, exercitará. E é impressionante isso, né? De certa forma, Jesus vem livrar-nos, nós que cremos nele, de uma ira que ele mesmo executará. Tanto que veja como ele é pintado em Apocalipse.
Veja como Jesus é pintado, veja, não só no Novo Testamento, no último livro do Novo Testamento. É uma das últimas imagens que Deus deixou para nós de seu Filho. Veja como é pintado. Ele está vestido com um manto tinto de sangue. Está falando de Jesus. O seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo. A ideia de montando cavalos brancos, sempre em Apocalipse, branco é um símbolo de pureza, de santidade. Então ele destrói tudo aquilo que não é santo e puro. E aí diz mais: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja, Marcelo e Eucilene, o Novo Testamento não fala de ira? É uma coisa distante mesmo? Irmãos, seríamos sábios em considerar a ira de Deus. Afinal, é por causa dela que nos refugiamos em Cristo. Essa ira é real e já está sendo revelada hoje sobre os que vivem em pecado e não se arrependem. Mas naquele grande dia de Cristo, aquele dia final, ela será desencadeada de forma inimaginável. Em Apocalipse 6 nos fala desse dia em que a ira de Deus será derramada. O cálice da ira transbordará e Deus derramará o cálice de sua ira sobre a terra. E diz assim a Bíblia, lá em Apocalipse: os reis da terra, veja, não são quaisquer homens, os mais poderosos dentre os homens, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e também todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode permanecer de pé? Apocalipse 6, 15, 17. Em Apocalipse ainda, sobre essa ira que virá, diz assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a imagem dela, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, sem o seu cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum do seu tormento, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Apocalipse 14, 9, 11. Vocês se lembram que Jesus, quando orou no Getsemane, ele pediu a Deus, o Pai, seu Pai: afasta de mim o cálice. E esse cálice aparece novamente aqui. Os que serão condenados por não se arrependerem de seus pecados beberão o vinho da cólera de Deus, sem mistura, sem ser dissolvido com água, pura ira, o cálice da sua ira, na presença do Cordeiro, beberão. Há uma ira, irmãos, há uma ira santa que se aproxima. Ela é revelada, vinda dos céus, contra todos os homens maus e que vivem seus pecados. Eu e você seríamos sábios se crêssemos nesta ira, na revelação dessa ira, como nós cremos na revelação da justiça em Cristo. Da mesma forma, nós deveríamos crer na revelação da ira de Deus, para que então nos refugiemos em Cristo. Olha o que o Salmo 2 diz: beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho,
porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados, felizes, são todos os que no Filho se refugiam. Salmo 2, 12. Irmãos, eu quero que todos nós saiamos aqui sabedores que se nós não estivermos em Cristo, verdadeiramente, nós estamos debaixo da ira de Deus. E esta ira há de destruir para sempre, eternamente, aqueles que não estiverem em Cristo. Quero que todos nós saiamos daqui hoje à noite cientes disso. Que há uma ira que Deus revela dos céus contra toda impiedade. E haverá um desencadeamento de uma ira na sua plenitude no dia de Cristo. Fuja para Cristo. Abandone o pecado e atrai a ira de Deus. E se refugie em Cristo. Mas Paulo continua. Essa ira é revelada do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Por quê? Porque esses homens detêm a verdade pela injustiça. Como é que nós conhecemos a perversão deles? A iniquidade deles. Como é que nós conhecemos? Porque eles detêm a verdade pela mentira, pela injustiça. Olha o que diz o texto. Versículo de número 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e a perversão dos homens que detêm, que homens? Os que detêm a verdade pela injustiça. Irmãos, o verbo deter aqui significa, ou tem o sentido de impedir, sufocar, obscurecer. O apóstolo estava lidando com a verdade que procedia das obras de Deus na criação. Nós vamos ver isso, lembra? Porque o que Deus tem dado a conhecido na criação é por eles percebido. Mas eles impedem, eles tentam esconder, eles resistem, eles detêm a verdade, eles não querem se dobrar ao Deus Criador. Os homens, por causa de sua injustiça, resistem ativamente à verdade de Deus. Olha o versículo de número 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Irmãos, o apóstolo aqui fala daquilo que Deus torna manifesto aos homens, e esses podem conhecer isso que é manifesto através das obras da criação de Deus, porque elas podem ser observadas. Deus se revela, como nós vimos no Salmo 19, Deus se revela na criação. E o que Paulo quer dizer é que Deus é conhecido, de certa forma, pela criação. Não que Deus seja a criação, longe disso. Deus não é a criação. Deus é o autor da criação. É o criador de todas as coisas. Mas ele comunica o seu poder, sabedoria, bondade na criação. E os homens conseguem perceber isso, mas eles detêm a verdade. Eles sufocam a verdade. Vejam o que, olha, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui. É que os homens percebem, eles sabem que existe um Deus, só que eles sufocam essa verdade. Eles estão contra esse Deus, eles não querem saber, eles não querem que se fale, eles não querem ouvir, eles querem que a verdade seja suprimida, que ela seja sufocada, mas eles sabem que existe um Deus que criou todas as coisas. Olha o versículo 20. Porque, vamos ler juntos? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim veja, meus irmãos, a criação de Deus dá testemunho dele, segundo Paulo, e segundo a verdade, claramente Deus é reconhecido como Criador, poderoso, sábio e bondoso na criação. Isso é a mesma coisa que diz o Salmo 19. O Salmo 19, para nós lembrarmos, diz: os céus proclamam, falam, anunciam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
Um dia fala do outro dia, ou ao outro dia, e uma noite revela conhecimento à outra noite. É verdade, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Veja, a criação de Deus é suficiente para dar ao homem entendimento e percepção de que existe um Deus. É como, nas palavras de um autor, um teólogo, é como se Deus deixasse suas impressões digitais na criação. Veja, irmãos, o problema do homem não é intelectual. Não é que ele não percebe. O problema do homem, de todo homem, nascido em pecado, é espiritual e moral. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Não é que ele não perceba que existe um Deus. Ele percebe, só que ele não aceita. Espiritualmente, ele quer que Deus não exista. Moralmente, ele é contra Deus. Não é uma questão de não perceber, porque Paulo diz, claramente se percebe. E o salmista diz que a criação dá testemunho de Deus. Então os homens, todos os homens, eles percebem, o seu amigo da faculdade, o seu parente não crente, o seu colega de trabalho, todos eles percebem. Porque Deus deu a eles intelecto, inteligência, entendimento. Eles conseguem olhar para a criação e ver a ordem, a glória, a beleza, a bondade. Então eles imaginam, certamente, que pode haver um Deus, mas eles querem calar essa consciência porque eles são contra Deus. Como Paulo posteriormente vai dizer, eles adoram a criatura. Ao invés, eles sabem que deveriam adorar o Deus Criador, que existe um Deus Criador, mas eles, de maneira rebelde, adoram a criatura. No lugar do que eles fazem isso, porque são inimigos de Deus, embora o conheçam nesse sentido. Tem um testemunho dele. Irmãos, não existem ateus e nem agnósticos. De fato e de verdade, não existe. Segundo a palavra, não. Segundo a Bíblia, não. O ateu é aquele que nega a Deus. É aquele que diz, não Deus, não tem Deus. E o agnóstico é aquele que diz, se tem, não tem como conhecê-lo. Não existe ninguém ateu e não existe agnóstico. O que existe são homens que têm consciência de que há um Deus e negam este Deus. É isso que existe, segundo o testemunho da Bíblia. Então alguém pode apresentar-se para você como um ateu. E alguém pode dizer que é um agnóstico, mas na verdade eles sabem que Deus existe. Porque a imagem de Deus foi impressa em todo homem na criação. Eles têm a consciência deles que os leva a perceber que há um Deus criador, só que eles estão rebeldes e eles não querem admitir. Esse é o testemunho da Bíblia. E seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. O que existem de fato são homens que negam aquilo que lhes é claramente manifesto da parte de Deus. Olha, eu estava lendo o R.C. Sproul falando sobre isso. E ele era um teólogo reformado, que já está na glória com Cristo. E ele diz assim, eu estava lendo um caso que ele contou, um evento do qual ele participou, e esse evento ele estava palestrando a jovens ateus e agnósticos que se diziam ateus e agnósticos. E ele estava tentando argumentar com eles sobre a existência de Deus. Certo? Deu para ver o quadro aí? Ele estava numa plateia, num grupo de pessoas dando uma palestra. Essas pessoas eram ateus ou agnósticos, e Sproul, esse teólogo, esse crente, estava tentando argumentar com eles sobre a existência de Deus. Aí ele diz assim, abre aspas, ele diz a esses que estavam ouvindo, estou lhes dando argumentos para a existência de Deus, mas sinto que estou chovendo no molhado, pois tenho que lhes dizer que não preciso provar a vocês que Deus existe. O problema de vocês não é saber que Deus existe. O problema de vocês é que vocês desprezam o Deus que existe. E que vocês sabem que existe. O problema de vocês não é intelectual e moral. O problema de vocês é que vocês odeiam a Deus. Vocês não querem que Ele exista.
ateus que escrevem livros sobre a inexistência de Deus. Eu vi uma vez uma crítica a ateus que escrevem livros sobre a inexistência de Deus, dizendo assim, o autor dizia assim, o teólogo, o crente dizia assim, você escreveria um livro sobre a inexistência dos gnomos? Eu vou provar que gnomos não existem. Você não perderia tempo com isso, certo? Certo? Mas por que alguém gasta a sua vida toda tentando provar que Deus não existe? Se ele não existe, deixa a pessoa acreditar. É que nem isso, né? Se a pessoa acredita em gnomo. Mas por que eles se levantam contra a existência de Deus? O texto da Bíblia diz, porque eles odeiam a Deus. Eles querem que Deus não exista. Porque eles sabem que existe um Deus. A criação diz claramente que existe um Deus. Isso tem a ver conosco. Nós somos aqui ensinados, irmãos, que Deus odeia a supressão da verdade. Cristo é a verdade. Obscurecer a verdade, impedir a verdade, resistir à verdade, não proclamar a verdade, é ir contra Cristo. Muitos são aqueles que vivem tentando calar a verdade. Fazem isso com relação à própria consciência. Como Paulo os expõe, esses são aqueles que falam mentira e assim cauterizam a própria consciência. 1 Timóteo 4:2. É interessante isso. Você pode não ter problema em reconhecer que a glória de Deus se vê claramente na criação. Mas você pode estar reprimindo a verdade de Deus no seu coração, com relação ao seu trabalho, a sua vida em casa, o seu respeito ao marido, o seu amor à sua esposa, a disciplina do seu filho, os relacionamentos com os membros da igreja. Você pode estar suprimindo a verdade em outras esferas. Você pode e eu não ter problema nenhum com a questão de reconhecer Deus na criação. Mas às vezes nós suprimimos a verdade do Senhor em outras áreas de nossa vida. Quando Deus diz diretamente em sua palavra, claramente, para você não fazer o que você tem feito no seu trabalho. Mas você tem suprimido a verdade. Quando Deus claramente diz para você não ver dessa forma os seus relacionamentos. Mas você suprime a verdade. Quando Deus diz claramente que quando você entra nas suas redes sociais, ou vai ao seu smartphone, ou ao seu notebook, Deus diz para você não ver aquilo que você está vendo, mas você suprime a verdade. Você quer calá-la. Você não dá ouvido a ela. Isso é pecado. Deus odeia o suprimir, o impedir, o obscurecer a verdade. Você sabe daquele irmão seu que está pecando. E você não quer ir falar com ele por medo. Você está suprimindo a verdade. Por amor a si mesmo. Por bem-estar. Você está suprimindo a verdade. Você não devia fazer isso. Deus odeia quem suprime a verdade. Porque a verdade é Cristo. Toda a verdade é de Cristo. Veja, pode haver um pecado que nós não percebemos ainda. E nós podemos nos igualar àqueles que, conhecendo a Deus, negaram a verdade sobre Ele. Eu e você podemos fazer isso. No nosso coração. Com as nossas atitudes. Ou a falta delas. Não faça assim. Ame a verdade. Ame Cristo que é a verdade. Fale a verdade. Não minta. Falemos a verdade uns aos outros. Deus ama a verdade. E Deus odeia a mentira. Deus odeia os que retêm a verdade pela injustiça. Fale a verdade. Ame a verdade. Tenha zelo pela verdade. Mas vamos lá. Parte final. Olha aí. Versículo 20 diz, então, que tais homens são por isso o quê? Pelo que acabamos de ver. Por terem consciência, entendimento, compreensão de que existe um Deus Criador, mas eles são indesculpáveis porque eles não, mesmo assim, não o reconhecem. E estão contra ele, e se levantam contra ele. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Irmãos, essa revelação de Deus na criação mostra claramente os seus atributos
diante da humanidade. E claramente esses atributos são reconhecidos e percebidos pelos homens, o que tornam os homens indesculpáveis por não adorarem o Deus Criador e nem lhe renderem graças. Os homens deveriam reconhecer o Criador e renderem graças a Ele, mas não fazem. Por isso, são indesculpáveis. Ou, outra forma de dizer, Cida, são culpados. Por isso, eles são culpados. Irmãos, alguém poderia perguntar: o que acontece com o pobre e inocente nativo da África que nunca ouviu falar do Evangelho? Não há essa pergunta às vezes? E as tribos, os povos distantes, o que acontece com eles? Eles nunca ouviram o Evangelho. Eles são inocentes e nunca ouviram o Evangelho. Irmãos, qual é o problema dessa pergunta? O problema dessa pergunta é ter um inocente na África. Não há nenhum inocente nativo na África, nem na Austrália, na América do Sul, na Europa, na Ásia ou em qualquer outro lugar. As pessoas pensam que aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho são certamente inocentes. Mas Jesus veio ao mundo que já estava debaixo da acusação, que já é culpado por ter rejeitado a Deus, o Criador. Prova disso? O apóstolo João, olha o que ele diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. O que não crê permanece julgado. Os homens já estão julgados. Os homens já estão condenados. Eles são indesculpáveis. Então não é que Cristo veio salvar da culpa e ver o que faz com os outros. Os outros já têm, por assim dizer, o seu destino selado. Eles já são culpados. Por quê? Porque o que de Deus se pode conhecer, eles ativamente, conscientemente rejeitaram. Por isso são indesculpáveis. Cristo não veio julgar porque não precisa, irmão. O mundo já está julgado. Porque rejeitou a Deus, o Criador. Você entende isso? Deixa eu lhes falar. Eu termino aqui. Devemos então repudiar a ideia de que existem pessoas inocentes em algum lugar. Todos pecaram. E por isso, sobre todos vem a ira de Deus. O único meio possível de alguém ser resgatado dessa ira é pelo Salvador Jesus Cristo. Paulo, assim, está colocando os fundamentos para a urgência do Evangelho. Entende? Ao falar que todos são indesculpáveis, que todos já estão julgados debaixo da ira, Paulo está nos falando da urgência do Evangelho. Perceba como isso, meus irmãos, essa verdade é a base para as missões. Não é? Perceba aí, Esther, Thaís, Tiago, meu irmão Cássio, diácono querido, Rodrigo, Isabelle, Arthur. Perceba aí. Veja, se as tribos distantes, se os homens que nunca ouviram do Evangelho estão bem, deixemos eles lá. Para que ir lá com o Evangelho, Vinícius, querido? Para que graça? Se eles não estão condenados, deixa-os lá. Mas não é assim. Por que missionários saem pregando o Evangelho? Por causa dessa verdade aqui, Bruno. Porque todos são culpados diante de Deus. E só há salvação ordinária por meio do Evangelho. É por isso que os missionários atravessam os continentes atrás daqueles que não ouviram o Evangelho. Porque sobre eles permanece a ira
de Deus. Deixa eu lhes falar agora para nós aqui. Talvez haja alguém que seja por Deus separado para ser um missionário. Veja, deixe-me explicar isso bem. Um missionário transcultural. Alguém que vai sair aqui do Brasil, como muitos fazem, graças a Deus, e vão a outros povos que não conhecem ao Senhor. Mas eu creio, de maneira piedosa, de que todos nós somos missionários. Porque pode haver na sua casa alguém que não conheça a Deus. E deixa eu lhes falar, sabe se alguém que não conhece a Deus na sua casa? Pode ser o seu marido, pode ser o seu filho, pode ser o seu pai, pode ser a sua esposa, o seu tio, o seu avô, a sua avó. Se ele não conhece a Cristo e não se rendeu a Cristo, sobre ele, sobre essa pessoa que você ama, está a ira de Deus. E se o Evangelho não o salvar, ele irá ao inferno. Você entendeu porque você tem que falar ao Evangelho? Por assim dizer, doa a quem doer. Você está entendendo? Sobre aquela pessoa amada, permanece a ira de Deus. Se você não entender isso, você jamais vai pregar com ousadia. Você jamais testemunhará como é preciso. Se você não entender que as pessoas ao seu redor estão perecendo. Aquela pessoa que te trata bem na padaria está perecendo. Aquela pessoa de quem você compra aquilo que é necessário, os artigos do seu trabalho, aquela pessoa que não conhece a Cristo, ela está perecendo. Sobre ela está a ira de Deus e Deus irá, de maneira justa, destruí-la se o Evangelho não o salvar. Você entendeu? Meu irmão, minha irmã, você entendeu? Você entendeu porque você tem que abrir a sua boca. Você entendeu porque você tem que dar testemunho. Porque as pessoas com quem você conversa e com quem você ri, se elas não creem em Cristo, elas estão debaixo da ira de Deus. E elas irão para o inferno. Se você não entender isso, o amor de Deus na sua vida pelos pecadores jamais será poderoso. Jamais inflamará o seu coração. Se você não entender a ira de Deus que se revela dos céus contra todos aqueles que omitem, que sufocam a verdade pela injustiça. Que Deus nos dê graça e nos abençoe a falar de Cristo a toda e qualquer alma ao nosso redor que esteja sem Ele, para que, se Deus assim desejar, em sua graça e misericórdia, os livre da sua ira. Em nome de Jesus. Amém.